Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você gosta de mistérios, histórias sombrias e lugares que parecem ter parado no tempo, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Hoje vamos falar de um dos lugares mais assustadores e misteriosos da Europa, a famosa ilha de Poveglia. Localizada na Lagoa de Veneza, na Itália, essa pequena ilha carrega séculos de histórias sombrias, epidemias mortais, sofrimento humano e relatos de fenômenos paranormais. Alguns dizem que ela é um dos lugares mais assombrados do mundo. Mas afinal, o que realmente aconteceu em Poveglia? Por que ninguém pode morar lá até hoje? E por que tantos visitantes relatam ouvir vozes e ver aparições? Prepare-se, porque a história dessa ilha é muito mais perturbadora do que parece. A ilha de Poveglia fica entre as cidades de Veneza e Lido, no norte da Itália, dentro da famosa Lagoa Veneziana. Registros históricos indicam que a ilha já era habitada desde o período do Império Romano. Na época, pequenos grupos de pescadores e agricultores viviam ali. Porém, durante a queda do Império Romano e as invasões bárbaras, muitas pessoas fugiram das cidades do continente e se refugiaram nas ilhas da Lagoa, incluindo Poveglia. Durante séculos, a ilha funcionou como uma pequena comunidade independente, mas sua história começaria a tomar um rumo muito mais sombrio a partir da Idade Média. Entre os séculos XIV e XVII, a Europa foi devastada por sucessivas epidemias da peste negra, uma das doenças mais mortais da história. Para tentar conter a propagação da doença, a República de Veneza começou a usar algumas ilhas da lagoa como quarentena para pessoas infectadas ou suspeitas de estarem doentes. Daí como Poveglia ficou conhecida mais tarde como Ilha da Peste. E foi assim que Poveglia ganhou uma nova e macabra função. A ilha passou a ser usada como lazareto, um local onde pessoas com doenças contagiosas eram isoladas. Navios que chegavam a Veneza com suspeita da peste tinham seus passageiros enviados para lá. Muitos estavam doentes, outros apenas apresentavam sintomas leves. Mas, naquela época, o medo era tão grande que qualquer suspeita já era suficiente para condenar alguém ao isolamento. Milhares de pessoas foram levadas para Poveglia, e muitas delas nunca voltaram. Segundo registros históricos e relatos populares, corpos eram queimados em grandes fogueiras para evitar a propagação da doença. Algumas estimativas sugerem que mais de 100 mil pessoas podem ter morrido na ilha ao longo dos séculos. Esse número é difícil de confirmar com precisão, mas ilustra o tamanho da tragédia associada ao lugar. Uma das histórias mais repetidas sobre Poveglia diz que o solo da ilha seria composto em grande parte por cinzas humanas, resultado da cremação em massa das vítimas da peste. Embora seja difícil comprovar exatamente essa proporção, escavações e estudos históricos indicam que realmente ocorreram enterros coletivos e cremações em grande escala no local. Por causa disso, pescadores da região contam que, durante anos, evitavam pescar nas proximidades da ilha. Alguns relatavam encontrar fragmentos de ossos humanos nas redes de pesca. Essas histórias ajudaram a reforçar a reputação sinistra da ilha ao longo do tempo. No início do século XX, quando as epidemias de peste já haviam desaparecido da Europa, a ilha ganhou uma nova função. Em 1922, um hospital psiquiátrico foi construído em Poveglia. Oficialmente, o local funcionava como um sanatório para pacientes com transtornos mentais. Mas relatos de ex-funcionários e histórias populares afirmam que os tratamentos aplicados ali eram extremamente cruéis. Algumas versões dizem que médicos realizavam experimentos e procedimentos invasivos, incluindo práticas semelhantes às lobotomias. A lenda mais famosa envolve um médico que trabalhava no hospital. Segundo o relato popular, ele teria começado a ouvir vozes das vítimas da peste e ver aparições pela ilha. Com o tempo, sua sanidade teria se deteriorado completamente. A história conta que, tomado pela culpa ou pela loucura, ele acabou se jogando da torre do hospital, morrendo no local. Apesar de não haver confirmação histórica completa desse episódio, a história se tornou parte central do folclore macabro de Poveglia. O hospital psiquiátrico foi fechado em 1968 e desde então a ilha permanece praticamente abandonada. Atualmente, Poveglia pertence ao governo italiano e o acesso é oficialmente restrito.
Visitas turísticas não são permitidas sem autorização especial. Mesmo assim, ao longo dos anos, aventureiros, exploradores urbanos e pesquisadores do paranormal tentaram chegar até a ilha clandestinamente. Muitos relataram experiências perturbadoras. Entre os relatos mais comuns estão sons de passos e sussurros, sensação de estar sendo observado, aparições de sombras ou figuras humanas e até gritos vindo das ruínas do hospital. Claro, grande parte dessas histórias não tem comprovação científica, mas elas continuam alimentando a fama assustadora do local. Apesar de ser reconhecida principalmente por suas histórias sombrias, Poveglia também possui alguns fatos curiosos. Por exemplo, a ilha tem cerca de 7 hectares, sendo relativamente pequena. Ela possui ruínas de fortificações antigas, construídas durante períodos de conflito na história de Veneza. Outra curiosidade é que, em 2014, o governo italiano tentou leiloar a ilha para investidores privados. A ideia era transformá-la em um hotel ou centro turístico. No entanto, o projeto nunca avançou completamente, em parte devido ao estado de abandono das estruturas e também à reputação sombria do local. Hoje, a ilha continua praticamente deserta. Atualmente, a vegetação tomou conta de grande parte da ilha. Prédios em ruínas, corredores abandonados e a antiga torre do hospital permanecem como testemunhas silenciosas de um passado sombrio. Para muitos historiadores, Poveglia é um importante lembrete de como epidemias e doenças moldaram a história das cidades europeias. Já para os amantes do paranormal, ela continua sendo um dos lugares mais assombrados do planeta. Mas seja pelas tragédias humanas que aconteceram ali ou pelas lendas que surgiram ao longo dos séculos, uma coisa é certa: poucos lugares no mundo possuem uma história tão inquietante quanto a ilha de Poveglia. E você, teria coragem de passar uma noite nessa ilha? Conta aqui nos comentários o que você achou da história de Poveglia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios que vamos trazer por aqui. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.